Pois bem, amada igreja, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 28. O texto básico que usaremos esta manhã para falar sobre a divindade de Jesus. Na verdade, a compaixão, Deus compassivo. Sabe que Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então, Ele mostrou que temos um Deus compassivo. Ele é o Deus compassivo. Lucas 19, 28, diz assim a palavra até o 44. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira ali, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que esta palavra comece a gerar profundidade no teu coração. Vamos orar a Deus. Riquezas espirituais. Pai amado e eterno, abrimos a tua palavra sagrada para fazer o estudo dos teus ensinamentos, para poder projetar sobre a igreja a boa, agradável e a perfeita vontade tua, em forma de estudo, de crescimento, de mensagem, de pregação, de homilética, para que assim, Pai, o teu povo possa estar sendo alimentado pela palavra da verdade, fortalecido, as riquezas espirituais enleve suas vidas a um nível de maturidade, de segurança e de força condizentes com a mensagem do Evangelho, que fortaleceu a tantos outros quantos em ti confiaram, mesmo diante das cadeias, tribulações, espadas, morte, terrores, não abriram mão destas verdades. Antes pregaram, instilaram as verdades de Deus, fortalecidos pela verdade, verdade compassiva, verdade que trata nossa alma, verdade que fortalece nosso âmago, mostrando-nos o teu amor e a segurança que temos nestas verdades. Assim sendo, ó Pai, revela as tuas ovelhinhas, iluminando-as os olhos do coração sobre o Deus compassivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga
Amém, amém e amém. Grato tanto, amado irmão Nilson. Amada igreja de Jesus, igreja poderosa em Cristo Jesus, mais do que vencedores em Cristo, porque está sobre a rocha, não está sobre a areia movediça, está sobre a rocha, que é o nosso Senhor soberano, Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, exclusivo e eterno. Nós estamos numa jornada maravilhosa, abordando a divindade de Cristo, um tema de relevância máxima para o povo evangélico, pois se eu não conheço de Cristo, se eu não conheço a respeito deste Deus Trino, então eu incorrerei por muitos erros. Ou eu incorrerei em erros politeístas, de pensar que eu tenho mais de um Deus. Você não tem mais do que um Deus. Você tem um Deus único. Diga glória a Deus. Ou cairemos num outro erro do monocismo, de achar que é apenas uma pessoa que se manifestou de um jeito, depois de outro e depois de outro. Isso também é um equívoco. Ele não é uma pessoa, são três pessoas. 3 em 1. Diga glória a Deus por isso. Então, são 3 em 1. Esse Deus trino, poderoso e único, se chama Jesus. Quando você estiver diante de Deus, quando você olhar, quem é que você vai ver? Jesus já respondeu. Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Felipe, tanto tempo eu estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, os três são um. Agora é preciso ser fiel à palavra. Não são 3 deuses, mas também não é uma pessoa só. São 3 em 1. Esse é o Deus Trino que nós servimos. E quando Ele, em carne, operou, manifestou a sua glória, vimos a glória como do unigênito do Pai. Então nós precisamos de saber identificar estas características que só Deus poderia ter. Já vos falei, repito, porque tema desta, é assunto desta pauta. Assunto desta pauta é pleonasmo. Característica desta pauta: dizer que João, quando escreveu o seu livro, em outras palavras, estava dizendo: olha, aquele homem de Nazaré que está andando ali, aquele homem que está curando, está libertando, ele está fazendo obras que só Deus poderia operar. Só o Deus Criador poderia fazer. Por isso ele disse: estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ao estudarmos e aprendermos sobre as características, os atributos e as obras de Jesus, estamos aprendendo com profundidade sobre a pessoa de Deus. Jesus é a imagem perfeita do Deus Criador. Paulo aos Colossos diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então temos buscado com isso nos aprofundar no conhecimento do nosso Deus, aprofundar a nossa intimidade com Deus, sabendo perfeitamente seus atributos, suas características, suas obras, para que tenhamos mais comunhão com Deus e não incorramos em heresias, como já ouvimos outrora, ou na heresia de Ário e outras heresias que existem hoje que negam a divindade de Cristo, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que pensam que Cristo foi apenas um irmão maior e nada mais do que isso, quando na verdade era
a presença de Deus na terra. Diga glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, Jesus, no desenvolvimento do seu ministério, na revelação da glória de Deus, Deus único, cuidou das nossas almas, dando-nos o ensino, dando-nos a palavra da verdade, a palavra da eternidade, e também operou de forma tremenda, poderosa e majestosa sobre a miséria física, curando enfermos, libertando cativos, trazendo esperança para pessoas que estavam mortas vivas, e que nós, como igreja de Jesus, sigamos os seus passos. Então Jesus cuidou das necessidades das pessoas. O ministério de Cristo especialmente foi marcado pela compaixão. Quando nós pensamos em Deus, pensamos num Deus compassivo. Quando nós, olha, talvez 99% das nossas orações sejam em busca desse refúgio, em busca da compaixão. Algum pedido está sendo feito. A nossa natureza fraca, humana, que ainda estamos sujeitos a erros e pecados, quando estamos diante do Pai, estamos sempre carentes, pedindo. Você sabe que graças a Deus, o nosso Deus e Pai nos recebe para a glória do seu nome. Ele não rejeita as nossas orações. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito, dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Então, amado, diante deste Deus compassivo, não tenhas medo de se achegar ao trono da graça. Faça-o com confiança. Quando estivermos diante do trono da graça de Deus, achegue-se com confiança, não com a confiança do fariseu. Senhor, eu não sou como aquele publicano. Ele é um pecador, eu não. Eu sou mais eu sou a última rosquinha da bolacha do saco do biscoito, eu sou o último gole da Coca-Cola, eu sou maravilhoso. Aí a pessoa acaba descobrindo que na verdade ela não era nada disso. Na verdade, porque o outro que chegou e bateu no peito, ser propício a mim, pecador, reconhecendo a carência que ele tem de Deus, então nós entendemos: a tua clemência engrandece. Mas chegue com confiança diante de Deus, porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo na tua vida. Ele não vê a tua justiça própria, Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a pessoa de Cristo na tua vida, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, a dor que latejava no coração das pessoas era a dor que estava no coração de Jesus. Assim, amado, eu quero lhe dizer, quando nós estamos aqui imbuídos no choro, na dor e no pranto, eu quero lhe dizer, amado, Deus está empático a você, Ele está sentindo isto com você. Ele não está lá, olha lá o chorão, chegou o chorão de novo. Olha lá, chegou o pidão. O que ele vai pedir agora de novo? O que ele vai chorar? Anjo, eu estou cansado desse cara. Anjo, anota aí o pedido dele aí, que eu vou ali tomar um chimarrão. Vai lá, anjo. Não, amado. Deus está atento às nossas orações. Ele está certamente, como disse o profeta Isaías: desde o seu nascimento eu vos carrego no colo. Desde o vosso nascimento. Ainda, olha que a Bíblia pega dos emblemas, um dos símbolos mais emblemáticos do que significa amor. Quando você pensa em amor, quando você pensa em colo, quando você pensa em amizade, você pensa em quem? Humanamente falando, na mãe.
É um sinônimo de maior emblemático de amor, de carinho, de aconchego. Aí a Bíblia pega esse emblema e diz: se a tua mãe se esquecer de você, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Jamais me esquecerei de ti. Então Jesus operou com o ministério de socorro aos aflitos. Todos os enfermos, lunáticos, aprisionados, endemoniados, entristecidos, todos que foram deixados aos pés de Jesus, de alguma forma foram tocados, abençoados, foram curados, foram libertos, tiveram sua vida transformada. Como aquele cego que disse: olha, se ele é pecador ou se não é, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu estava perdido, agora eu fui encontrado. Eu estava morto e agora eu estou vivo. E aquele homem testemunhou a respeito da compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse ministério eu quero trazer para a igreja de Jesus e dizer que ele prepara também o caminho para que a igreja nesta terra seja uma igreja compassiva. Para que a igreja nesta terra esteja revestida por esta compaixão, a fim de exercermos dentro dos nossos muros, dentro das nossas condições, dentro dos nossos limites, exercermos a misericórdia, levarmos graça ao caído, levarmos esperança a esta humanidade, para que a igreja de Jesus, como um reservatório moral da graça de Deus, reservatório das bênçãos e do caráter de Deus, possamos expressar a este mundo que Deus, no seu amor e na sua graça, pode transformar vidas, pode transformar pecadores, pode santificar, pode libertar pessoas que estão ouvindo, estão sofrendo no pecado, pessoas que querem se ver livre do pecado. Talvez um alcoólatra inveterado que está agora querendo libertar-se desta depressão alcoólica. Eu quero lhe dizer: Deus pode libertar, curar e sarar e restaurar a tua vida, amado. Ele é o Deus que faz, Ele é compassivo. Então, nos textos do Novo Testamento, nós encontramos pelo menos 3 situações diferentes em que Jesus chorou, em que ele deitou lágrimas por compaixão, por amor, está sentindo aquele momento, pela dor. A primeira vez que Jesus chorou foi junto ao túmulo de seu amigo Lázaro. E nós temos estudado na igreja diversas vezes, quando Jesus recebeu a notícia que aquele a quem ele amava estava doente. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus derramou lágrimas, por diversas razões. Jesus amava o seu amigo. Olha que só você está sofrendo, Jesus te ama. E Jesus quer operar o melhor sobre a tua vida, amado. Jesus estava vendo a dor das irmãs de Lázaro. Quando chegaram perante o mestre, Senhor, a mente confusa, já tinham recebido uma notícia de que a doença não era para a morte, mas agora Lázaro estava morto e já era de 4 dias. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Agora já morreu. Eu creio no último dia, mas agora não creio. Você sabe essa confusão que se instala na vida pelo sofrimento, esta oscilação da confiança, oscilação da fé, da vida espiritual, estas causas todas ali estavam diante de Jesus. Esse sofrimento estava diante de Jesus. Jesus estava diante também do resultado do pecado. Porque o resultado último do pecado qual é? É a morte. Então Jesus estava diante daquela reflexão do resultado último que era a morte. Mas ele estava ali diante daquela cena, sendo ele a ressurreição e a vida. E sendo tão compassivo e amorável, e sabendo o que estava para fazer, ainda assim Jesus chorou. Então você percebe que o amor e a compaixão de Cristo são tão grandes, são tão profundas,
que seja o quadro que você estiver vivendo nesta manhã, alguém que me ouve pela internet, as aflições que estejam passando no teu coração, as confusões no coração e na mente, Jesus tem compaixão para a tua vida, quer operar, vai te dar uma palavra tremenda por meio da mensagem para libertar o coração aflito, acalmar o coração que está aí atemorizado, lançar fora todo medo por causa do seu amor, baixar os níveis da sua ansiedade e declarar para a tua vida esta manhã: não te disse eu que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Então Jesus gemeu no seu espírito e chorou com empatia pelo sofrimento familiar. Segundo lugar, Jesus chorou sobre a amada e a impenitente cidade de Jerusalém. Jesus demonstrou sua simpatia com os problemas daquela cidade, os problemas dos seus compatriotas. Eu quero dizer à igreja que me ouve, que quando nós nos tornamos crentes em Jesus, não deixamos de ser compatriotas dos nossos irmãos brasileiros. Quando nós nos tornamos crentes, nós não nos deixamos de ser pessoas envolvidas com o mundo e que devemos orar pelas questões do mundo. Nós precisamos de orar pela nação, orar pelos nossos governos, orar pelos canetaços que são dados, muitas das vezes refletidamente. Orar. E quando, por exemplo, você acaba com a prisão em segunda instância para libertar um ladrão, pinguço e cachaceiro, você não está libertando só o pinguço e cachaceiro, você está libertando também o pedófilo, o estuprador, você está libertando o assassino, que passaram pela primeira, pela segunda instância, por 4 juízes, depois mais segunda instância. E aí? E cadê a nação? Não, nós precisamos orar por isso, amados. Nós como igreja não podemos ficar fora desses assuntos, porque disse Charles Spurgeon assim: só os tolos pensam que não se discute religião e política. Porque enquanto religião e política não for discutido, os falsos profetas continuarão no altar e os ladrões continuarão roubando o dinheiro público. Não é verdade? Então Jesus chorou pelos seus compatriotas. Terceira ocasião em que Jesus chorou está em Hebreus 5:7, que está escrito assim: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então este texto está se referindo ao Getsêmani, onde Jesus suou sangue, mas não apenas suou sangue, Jesus orou com forte clamor e lágrimas. Amado, ali naquele lugar estava sendo demonstrado o peso da culpa humana, o peso da culpa do nosso pecado. Imagine, amado, às vezes nós cometemos um pecado, uma palavra irrefletida, uma ação impensada, e todas as vezes que nós cometemos algum pecado, qual é o peso que vem à nossa mente? Você imagina? Ficamos com a mente pesada. Senhor, eu não deveria ter dito isso. Senhor, eu não deveria de ter feito isso dessa forma. Agora você imagina uma pessoa, por exemplo, que esteja com uma síndrome do pânico, com sentimento de abandono, sentimento de desespero pelo abandono. Agora imagina a soma de todas as culpas e de todas as síndromes que existem em toda a humanidade, em toda a história. Tudo isso estava sobre Jesus. Todo este peso estava sobre Cristo. E naquele momento, com forte clamor e lágrimas, Jesus transpirando sangue, amado, ele estava fazendo uma obra de pura compaixão e amor pelas suas ovelhas.
pelo menos mais de 300 profecias messiânicas que mostram como Messias iria sofrer, como ele iria padecer na mão dos homens, como ele iria apanhar, fustigado, chicoteado, pregado numa cruz, tudo aquilo que Jesus tinha conhecimento. Jesus não se esquivou de nenhuma delas, ele cumpriu cada uma delas. Era necessário que assim fosse para que se cumprisse as Escrituras, disse Jesus. Ele tomou sobre si tudo isso, ele cumpriu plenamente, cabalmente seu ministério compassivo, tomou sobre si substitutivamente todo o peso, morreu pregado naquela cruz, mas graças a Deus, este era Deus. A morte não podia lhe parar, a morte não poderia lhe deter, o inferno jamais teria vantagem sobre ele, pelo contrário, o inferno tentou desviar Cristo da cruz. O diabo tentou desviar Cristo da cruz. Não, Senhor, não te faças isso. Oh, coitadinho, você não vai morrer. Ali naquela cruz, Jesus estava determinando a desarticulação, a morte, a destruição das obras de Satanás. Jesus foi ferido ao calcanhar, mas destruiu a cabeça da serpente. Jesus venceu e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Rei dos reis, ele é o Deus vivo e eterno. Diga glória a Deus por isso, amada igreja. Então, em Hebreus capítulo 2, diz assim a santa palavra, versículo 14. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele igualmente participou. Olha aí, amado, igualmente. Ele era também 100% homem. Ele sofreu 100% tudo que nós sofremos. Participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados também. Eu recebo esta palavra. Eu recebo que ele é um Deus misericordioso, e porque ele também sofreu, ele pode também nos livrar, amado. Eu estava ouvindo uma reflexão do poeta gospel, chamado assim, Sérgio Lopes, estava dizendo algo muito interessante. Ele estava dizendo, eu só conheço um que se fez homem e esteve entre nós. Eu só conheço um que foi tocado pela multidão. Eu só conheço um que vestiu roupas humanas e andou no meio de nós, que sofreu como qualquer um de nós. O mundo tem os seus outros deuses, mas somente um foi tocado pela multidão. E continuou o poeta da música gospel dizendo, por isso quando eu vejo, eu não vejo apenas como Deus, ele é o meu Deus. Eu não vejo apenas como o meu Senhor, que ele é o meu Senhor, mas eu vejo ele também como meu amigo. E aí ele canta o corinho, o amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu, e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Amado, eu recebo esta liberdade que o Senhor promove, eu recebo esta cura que o Senhor nos dá, eu recebo esta misericórdia que nos cobre em todo pecado que nós tenhamos vivido ou venhamos a errar. Você foi liberto, salvo, limpo, lavado. Ele pode te socorrer, ele pode te livrar da miséria, amado.
Ele é Deus. Ele tem compaixão de nós. Então, coloque-se diante deste Pai bondoso de amor em oração com confiança, porque você conhece o coração compassivo deste Deus. Então, para todos os lados que Jesus olhou, ele encontrou razões suficientes para chorar. E olha, eu digo que não é diferente hoje em nossa nação, amado. Às vezes, quando você me vê um pouco emotivo numa live, não estranhes, que muitas das vezes nós sentimos esta dor que o Pai sente. Todos os lados que nós olhamos para lugares, muitas das vezes chamada igreja, é motivo de choro. Ver gente enganando, roubando, mentindo, destruindo a fé, destruindo as estruturas, as bases evangélicas, tornando a pregação cristã reduzida a algum conjunto de alguma coisa que eu lá sei de onde veio, da cabeça de alguém louca. Um sincretismo religioso no meio do mundo gospel, especialmente neopentecostal. Doutrinas que nada têm a ver com a palavra da graça de Deus, a doutrina bíblica. Pessoas que não se interessam em estudar, pessoas que não se interessam em se aprofundar num texto, porque na verdade o seu intento não é o pastoreio das ovelhas, é o lucro, é o dinheiro, é a prata, é o ouro, é o bolso das pessoas. Triste fim terá essas pessoas. Seu lugar será no lago do fogo, do enxofre, do inferno, com o diabo, o demônio e Satanás. E o corpo de Cristo sofre com isto, com escândalos, com mentiras, com enganos, com roubos. Então, quando Jesus olhou para trás, ele viu quanto a nação tinha desperdiçado as suas oportunidades e sido ignorante a respeito do tempo da sua visitação. Amados, quantos de nós temos diariamente oportunidade de servir a Deus e não servimos? Oportunidade de testemunhar a Cristo e não testemunhamos? Quantos de nós tivemos oportunidades e oramos a Deus e dizemos: Senhor, se o Senhor me libertar, se o Senhor me curar, se o Senhor fizer, vai ser diferente. E depois a pessoa, acontece o milagre, Deus opera a misericórdia, 2, 3 semanas, um mês, a pessoa mantém a palavra e depois descarrilha de novo o trem. Por causa da decadência moral humana, falta de alimentação espiritual. Então, eles desperdiçaram o tempo da visitação. Quando Jesus olhou para dentro do seu povo, ele viu a ignorância e a cegueira espiritual no coração de todos, que deveriam ter conhecido a Cristo, porque Deus lhes deu a sua palavra e enviou seus profetas, que preparasse o caminho. Mas ele veio para os que era seu e os seus o rejeitaram. A cegueira espiritual. Então hoje uma palavra bíblica é pregada e as pessoas dizem: é discurso de ódio. A palavra bíblica é aplicada: vou sair da igreja porque ele disse que o adúltero tem que deixar de ser adúltero e ele me ofendeu. Aí o pastor tem que pregar pisando em ovos, porque alguma coisa que ele diz, ele está jogando letrinha, ele está fazendo. Não está jogando letrinha, amado. O púlpito é para pregar a palavra, atinja quem atingir, doa quem doer, até porque o pastor está pregando também para a sua própria vida. Antes de chegar lá, já cortou aqui primeiro. E muitas das vezes o que o pastor mais queria, você sabe o que é? Vou lhe dizer. Não sempre, mas na menor parte das vezes, mas algumas vezes o que o pastor mais queria era ficar com as nádegas sentadas no banquinho e só ouvindo a palavra de Deus. Muitas das vezes é o que ele mais queria, porque ele também sofre, porque ele também está precisando de uma palavra, mas ele tem um ministério a desempenhar.
um chamado a cumprir. Então Jesus estava vendo a cegueira daquele povo, e era motivo de choro, de compaixão. Jesus olhou à volta, ele viu as atividades religiosas que estavam caducas, as atividades religiosas que estavam ultrapassadas. O templo havia se tornado num covil de salteadores. Os líderes religiosos, por inveja, queriam, portanto, matá-lo. Havia corações religiosos, mas não havia corações convertidos pelo conhecimento e a revelação de Deus. As práticas religiosas eram vazias. E já lá no profetismo do século 8, já diziam os profetas, Deus através dos profetas: estou cansado das vossas solenidades, estou cansado das vossas reuniões. Por que, bispo? Porque Deus estava cansado das solenidades e reuniões. Porque era fácil botar a mãozinha para o céu e dizer: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. E depois, amado, na vida prática, totalmente distante de uma vida com Deus. Coração sem misericórdia, coração sem compaixão, coração sem piedade, o roubo, a corrupção social era muito grande, o abandono aos necessitados. E a religiosidade era como uma armadura. Não, eu confio no templo. Se eu tenho o templo, eu tenho a presença de Deus. Por isso Estevão foi apedrejado. Ele disse: olha, Deus não está em templos que os homens fizeram. Deus está nos corações. Antes, por isso Jesus disse: olha, vocês deveriam ser dizimistas, mas não deveriam ser dizimistas deixando de ser misericordiosos. Como é que vocês são dizimistas como se estivessem pagando a conta e depois não exercem misericórdia? Vocês devem fazer estas coisas e não negarem aquelas. Porque senão nós caímos numa religiosidade vazia. Não, eu já cumpri a minha missão, já fui lá na igreja, abri a minha janelinha do domingo, já entrei na minha janelinha, já cantei, já aplaudi, já disse amém, já glorifiquei, agora saí da minha janelinha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Sunday, Monday, Tuesday, que todo mundo me espera que eu vou arrasar. Exatamente. As pessoas acham que Pedro que Tiago e Paulo brigavam. Sabe que essa foi uma das grandes lutas e crises, inclusive da própria reforma protestante, porque um dos grandes reformistas não gostava da carta de Tiago. Mas esse era um erro, porque Paulo e Tiago não brigam. Paulo diz que nós somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Diga glória a Deus por isso. Diga assim comigo: eu sou salvo inteiramente pela graça, mediante a fé. Agora eu lhe digo, se você tem essa fé salvífica, esta fé salvífica vai produzir as obras que Tiago pregou. Porque se você tem a fé salvífica, significa que você é salvo. Significa que você é transformado. E se você é salvo e transformado, as tuas obras não podem contradizer a tua fé. Então, na verdade, Paulo e Tiago se completam, amado. Paulo e Tiago se completam. Então nós precisamos de viver, como a bispo está dizendo, esta fé operosa. A fé que produz, por exemplo, compaixão. Porque enquanto tivermos uma fé meramente religiosa, Deus está repetindo o que os profetas disseram: estou cansado dos vossos sacrifícios. Aleluias. Oh, glórias. É o poder, amado, é o poder. É o poder.
Ótimo, amado, obrigado. A bispa está dizendo que esta semana uma família da igreja fez doações e nós levamos parte delas para Saquarema, e a necessidade era tão grande daquela família que eles estavam usando a roupa das melhores maneiras, não tinham nada, tanta era a dificuldade. Então este é um amor, é o amor que a igreja precisa de ter realmente, amados. É o amor compassivo. Nós temos o amor compassivo para abraçar essas pessoas e dizer: olha, amado, o meu Senhor Jesus Cristo pode transformar a tua vida, receber a tua vida, fazê-lo uma pessoa suprida nesta terra para a glória do Senhor, e nós com uma vida transformada, para que nós possamos oferecer a Deus este culto racional em espírito e em verdade. Diga amém por isto, em nome de Jesus. Então o que faltou àquele povo foi este amor provado, esta vida provada diante de Deus, porque havia apenas corações religiosos. E depois, quando Jesus olhou para frente, o motivo era de chorar. Por quê? Porque havia um terrível julgamento que estava para vir sobre a cidade e sobre o templo do Senhor, que posteriormente foi destruído. Então nós precisamos de pensar assim, amado: esta graça de Deus que me alcançou transformou a minha vida. Esta graça de Deus que me alcançou fez de mim uma nova criatura. E por causa deste amor que Deus teve para com a minha vida compassivo, eu também vou transmitir esta graça compassiva de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então, por todos os lados e todos os motivos, Jesus manifestou compaixão e chorou por aquele povo. Mas a obra de Cristo, graças a Deus, não ficou parada. E Ele alcançou a tua vida hoje, continua operando em toda a terra, sem fronteiras, porque não há judeu ou grego, brasileiro ou americano. Todos diante de Deus as barreiras caíram e Jesus compassivamente, amoravelmente quer transformar a tua vida nesta manhã. Então estamos chegando ao final em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5:18. Olha lá, diz assim a palavra: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da acusação. O ministério de quê, amados? Da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então eu quero dizer, amado, para a tua vida em Cristo Jesus, que este dia, por causa deste amor e graça, desta compaixão de Cristo Jesus, o nosso Deus, hoje é dia de salvação para a tua vida, é dia de transformação de vidas, é dia de reconciliação com Deus. Jesus sofreu, amado, em teu lugar. Diga glória a Deus por isso. Olha,
que Jesus sofreu a dor de um sem-teto, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você que está me ouvindo agora, através de um radinho, de alguma coisa, está na rua, você está morando na rua, ele sofreu a dor de um sem-teto. Ele é compassivo, misericordioso, ele pode socorrer você. Ele sofreu a dor da solidão no Getsemane, com forte clamor e lágrimas, suando sangue, abandonado e deixado inclusive pelos discípulos, carregando toda a culpa e todo o peso solitariamente. Ele pode suprir qualquer solidão na tua vida, ele pode preencher a tua alma, ele pode gerar alegria na tua vida. E no momento que você achar que você está vivendo solidão, viverás os dias mais poderosos e felizes da tua vida. Ele sofreu a dor da perseguição, pois foi o mais rejeitado entre os homens. Olha, pregadores da palavra, evangelistas de Deus, não pensem que andar piedosamente será mamão com açúcar. Aquele que deseja viver piedosamente sofrerá perseguições. Tomamos a nossa cruz e seguimos o Senhor. Jesus foi amor, Jesus foi graça, Jesus foi compaixão. E qual foi o destino dele? A cruz. Quando você prega a verdade, quando a maioria deseja mentira, você será perseguido. Quando você prega o amor, quando a maioria é interesseira e hipócrita, você será perseguido. Mas saiba, amado, que Jesus conhece bem esse tipo de sofrimento. Ele pode, com a sua compaixão, te socorrer, te livrar e te dar vitória, para a glória do seu nome. Diga glória a Deus por isso. Jesus conhece a dor da traição, porque Judas o traiu, Pedro o negou, os discípulos o abandonaram. Jesus conhece a dor da humilhação, porque foi cuspido, esbofeteado, pregado numa cruz como um criminoso. Jesus conhece a dor da morte, porque ele carregou em seu corpo o peso do nosso pecado. Mas por tamanha graça e compaixão, dos olhos nos enxuga as lágrimas, porque ele se fez maldição em nosso lugar. A sua obra é substituta, a sua obra é vicária. Ele se fez maldição para que as bênçãos alcançassem os descendentes de Abraão. Ele morreu se fazendo em pecado, para que nós tivéssemos libertação do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele tomou sobre si a culpa para que você viva feliz nesta terra. Ele se fez pobre para que toda a riqueza de Deus alcançasse a tua vida. Diga glória a Deus por isso. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fostes sarados. Receba esta graça compassiva, abundante. Onde abundou o pecado nas nossas vidas, superabundou a graça de Deus. Onde haviam prisões existenciais, a verdade de Deus nos libertou. Onde havia tendências e fraquezas pecaminosas da carne, que a palavra te fortaleça. Você está livre, você está liberto, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba esta palavra e viva compassivamente, de forma cristã, evangélica e amorável, sendo ponte do amor de Deus neste mundo, de libertação, de graça, de reconciliação. Tu és embaixador de Cristo, e por meio de nós, Deus exortará, libertará, curará e restaurará, tirando muitos das trevas para a sua maravilhosa luz. Que assim seja, assim diz o Senhor.